Por 10 votos a 2, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou o relatório sobre o processo de cassação do mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O texto diz que Glauber teria quebrado o decoro quando ele retirou, de forma violenta, um militante do MBL da Câmara dos Deputados e que provocava o parlamentar. O relator do processo é o Paulo Magalhães. Num caso muito mais grave, votado esse ano no Conselho de Ética, o deputado baiano teve um entendimento bem diferente do de agora. Magalhães se absteve de votar pela cassação do deputado federal Chiquinho Brazão, que está respondendo na justiça por ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, também do PSOL, em 2018. E assumo meu voto. Definitivamente não tem comparação Então, o assassino de Marielle Franco com a defesa da honra da mãe. Na defesa dele, Glauber tem denunciado o presidente da Câmara, Arthur Lira, que lidera o bloco conhecido como Centrão. Segunda-feira, 16 de setembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com a jornalista, nossa comentarista aqui no Estelle Notícias, nossa parceira de toda semana, de todos os dias, a Cristina Serra. Cris, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Gabi. Sempre um prazer estar aqui com você e com o pessoal que acompanha o Em Detalhes. Prazer é todo nosso. E, Cris, vou começar pelo início do Conselho de Ética aprovando a abertura desse processo contra o Glauber Braga. Acho que vale a pena não só a gente explicar como é que a gente chegou até aqui com esse processo contra o deputado. Esse requerimento foi movido pelo Partido Novo. A gente teve agora a abertura do processo e, a partir daí, ele tem que apresentar uma defesa. Tem alguns dias, né, tem um prazo para ele apresentar uma defesa e também para ser feita uma investigação. Então vamos lá. Como a gente chegou até aqui, vamos relembrar esse caso que foi uma expulsão do Glauber contra uma pessoa do MBL, eu não digo nem um militante, porque ele foi lá para fazer uma arruaça. Então, para a gente lembrar um pouco desse caso e daí explicar o que vem a partir de agora. Esse caso aconteceu no primeiro semestre, talvez, acho que abril. 16 de abril. Isso, meados de abril. Foi um provocador do MBL lá na Câmara dos Deputados para provocar. Isso é um método do MBL, que é um movimento fascista. Você pode observar, outros provocadores do MBL já se envolveram em situações parecidas com outros políticos, né? Eles vão para provocar, para fazer a pessoa perder a cabeça. E no caso do Glauber, a provocação que esse sujeito do MBL fez foi com relação à mãe do deputado, que estava adoentada e que morreu coisa de 15 dias depois, inclusive. Então, é claro, a gente não pode nunca concordar com uma agressão física, nada disso, né? Mas é também compreensível, do ponto de vista humano, a reação que o deputado Glauber teve e que, de fato, o que ele fez? Botou para fora da Câmara um integrante de um movimento fascista, né? É disso que a gente está falando. E a Câmara deveria ter reagido, inclusive, em solidariedade ao deputado e deveria também rechaçar esse tipo de presença na Câmara dos Deputados de personagens, de provocadores profissionais desse movimento que se chama MBL. Mas, enfim, como a gente vê que a Câmara, hoje em dia, e a política, de uma certa forma, hoje em dia, são movidas pela hipocrisia, o que aconteceu? Fez-se deste caso, né, de um momento, né, em que o deputado perdeu o equilíbrio diante da gravidade da provocação envolvendo a sua mãe que estava doente, fez-se disso uma tempestade, né?
e com isso arrisca-se agora, coloca-se em risco um mandato parlamentar de um parlamentar que tem uma conduta exemplar na Câmara, no sentido do enfrentamento com as forças, de enfrentar as forças mais reacionárias da política brasileira hoje em dia. Então, como você disse, o Novo entrou com uma representação no Conselho de Ética. Houve o parecer do relator, que foi aprovado por maioria no Conselho de Ética. E o parecer, ele é o ponto de partida. Abre-se um prazo agora, não recordo exatamente, isso tudo é definido pelo regimento da Câmara dos Deputados. O deputado Glauber apresenta a defesa, são convocadas testemunhas, e depois, então, é que este processo vai para o plenário, onde o caso será decidido definitivamente, se o deputado perde ou não o seu mandato. A julgar pelo que aconteceu no Conselho de Ética, num primeiro momento, esse parecer do relator, aprovado por ampla maioria, e também pelo apoio quase inexistente ao deputado Glauber Braga, manifestado naquela sessão do Conselho de Ética, eu vejo que ele terá um caminho muito duro à frente, muito difícil, né? Mas, enfim, o jogo não terminou e é preciso que haja uma enorme mobilização para que ele tenha apoio e consiga enfrentar essas forças reacionárias, né, que a gente pode personificar na pessoa do presidente da Câmara, Arthur Lira. Sem dúvida, Cris, você trouxe vários pontos importantes aqui e eu queria reforçar quando você diz que há uma hipocrisia, porque a gente já teve outros casos na Câmara dos Deputados totalmente absurdos, por exemplo, o Nicolas Ferreira fazendo não só um discurso, mas uma performance transfóbica em pleno plenário da Câmara dos Deputados. A gente já teve outros casos de agressão também. Teve no primeiro semestre agora de 2024, aquele caso do Washington Quaquá, que é um deputado também do Messias Donato. Quaquá deu um tapa no Donato, eles bateram boca, enfim, que está sendo apurado pela Polícia Federal, mas é um caso que aconteceu e ainda está em apuração. Então, a rapidez chama atenção, da rapidez que avançou esse caso do Glauber Braga. E sem contar outras questões, parlamentares apoiando o 8 de janeiro, uma tentativa de golpe de Estado gravíssimo, e a gente tem esses deputados, esses parlamentares continuam frequentando a Câmara, continuam com os seus mandatos. Então, eu acho isso fundamental. E acho que não tem como falar do Glauber sem entrar no mérito de como ele sempre foi um dos parlamentares que mais se mobilizou contra os malfeitos, vamos dizer assim, mas são muitas questões relacionadas ao presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, e acabou virando um desafeto. Então, acho que vale a pena trazer um pouco desse histórico. O Glauber é um deputado que é muito aguerrido, que tem muito esse perfil do enfrentamento e que acabou desagradando muito fortemente o Arthur Lira, né? É verdade. Esse perfil do Glauber, né, de ser aguerrido, de ir para o enfrentamento, é um perfil, inclusive, que faz falta na Câmara dos Deputados. Deveria haver mais políticos dispostos a ir para o enfrentamento, como vai o Glauber. Esse personagem da política é muito importante, sobretudo no momento em que a gente tem um cenário político em que todo mundo quer ficar bem com todo mundo quer se acomodar, né? E isso impede que pautas importantes para esse país avancem, porque ninguém quer ir para o enfrentamento, né? Então, eu uso a palavra aguerrido como um elogio. Não é no sentido de que vai partir para tudo ou nada. É bem diferente. Até tentam caracterizá-lo dessa forma, o que não é verdade. Ele é aguerrido no sentido da disposição de lutar pelos valores, pelos princípios que ele defende na política.
e já não é de hoje, né? O Glauber deve estar no seu 5º mandato de deputado federal. Ele fez um enfrentamento fundamental. Eu vou dar um exemplo do que é a disposição para o enfrentamento. Ele teve esse momento em que ele soube, de uma forma muito clara, né, mostrar o que estava acontecendo na Câmara dos Deputados no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Enquanto, naquela sessão de votação do impeachment da Dilma, enquanto a grande maioria dos deputados, né, que foi ali no microfone para votar a favor do impeachment, dizia: pela minha família, por Deus, pela minha cidade, o Glauber chega lá no microfone e chama, olha nos olhos do Eduardo Cunha e diz: Eduardo Cunha, você é um gangster. Né? O Eduardo Cunha, que todo mundo sabe, foi o comandante do impeachment ali na Câmara. E aí o Glauber faz um voto belíssimo, né? Assim, não quero errar, mas ele fala mais ou menos algo no seguinte sentido: eu voto em nome daqueles que escolheram ou que eu voto em nome daqueles que ficaram do lado mais difícil da história, algo assim, né? E aí ele enumera vários personagens históricos importantes da história do Brasil: Brizola, Darcy Ribeiro, Miguel Arraes, Zumbi dos Palmares e outros, né? Então, ele foi o deputado que, naquele dia, jogou na cara de Eduardo Cunha: você é um bandido e nós sabemos o que você está fazendo. Né? Então, esse é o Glauber Braga, e é isso que eu chamo de disposição para o enfrentamento, e é isso que eu chamo de ser um deputado aguerrido. Eu encontrei aqui, e ele disse isso: você é um gangster. Depois ele diz: o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. Aí, na sequência, eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. Eu voto por Marighella, por Plínio de Arruda Sampaio, Evandro Lins e Silva, por Arraes, Luiz Carlos Prestes, Olga Benário. Eu voto por Brizola e Darcy Ribeiro, por Zumbi dos Palmares. Eu voto não. Foi muito forte esse voto do Glauber. Muito, muito forte. Eu estava lá naquele dia e... Assim, é inesquecível, né? Por todos os motivos, tudo aquilo é inesquecível, e a declaração de voto dele também. Então, é disso que a gente está falando. É um político que age movido pelos seus princípios, que não faz acordozinho para ganhar uma emendinha aqui ou ali, sabe? Ele não tergiversa, não... Sabe, ele age pelos princípios pelos quais ele acredita, e isso deveria ser o normal, isso deveria ser o óbvio, mas com aquela Câmara, essa legislatura que nós temos hoje, comandada por Arthur Lira, que é um político que age na base da chantagem e da faca no pescoço, isso ganha uma importância muito maior. Então é isso, Lira está no comando dessa operação de cassação do mandato do Glauber, porque de fato o Glauber se tornou um desafeto. É uma ação de vingança política, né? É disso que a gente está falando. O Glauber, ele expôs muitos escândalos envolvendo, Cris, o Arthur Lira, inclusive o caso dos kits robótica. Ele, nesse discurso do Conselho de Ética, ele aproveitou para fazer denúncias também. Então, mesmo nesse contexto, ele estava ali continuando com esse perfil que a gente está comentando aqui. E acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre como foi, porque... contra esse processo que já foi aberto, foram só 2 votos contra esse processo de cassação, a abertura, que foi do Gilmar Tato, do PT, e do correligionário do próprio Glauber, que é o Chico Alencar, que também é do PSOL do Rio de Janeiro. E aí, Cris, eu acho que a gente poderia entrar em como a ala progressista está ou não apoiando o Glauber em todo esse processo. Como é que você está acompanhando isso? Porque é um fato, o governo ele tem minoria,
a base do governo. Até no Conselho de Ética o governo tem minoria. Então, o fato de estar no meio de um processo eleitoral, a gente está agora, tem muita gente em campanha, disputando o cargo eletivo, isso influencia? Como é que você acha, o Glauber, ele está isolado, não está isolado? Como que tem sido esse clima em relação ao processo do Glauber? Pois é um cenário aí que você traçou, que dá para a gente refletir sobre muitas coisas, né? Mas eu queria só ressaltar, né, pelo que você falou no começo aqui, já entro na questão do cenário atual, mas uma coisa que você falou, né, do enfrentamento dele com o Lira, que mesmo ele na sessão, né, ele fez denúncias na sessão do Conselho de Ética. Esse é um traço muito marcante do Glauber Braga. Ele não se intimida, ele não se acovarda, né? E o Lira é um político que age o tempo todo intimidando os seus desafetos, seus rivais, enfim, pessoas que discordem dos métodos dele e tudo mais. E o Glauber não se dobra, né? Esse é um aspecto. Agora, como é que ele está nesse momento? Eu vejo pela sessão no Conselho de Ética, né, como você falou, 2 votos apenas, um do PT e um do PSOL. E o PT tem mais votos no Conselho de Ética. Onde estavam esses deputados que deveriam estar lá votando a favor do Glauber Braga, dando suporte? Pode ser que cada um deles tenha uma explicação, né? Mas eu acho que a gente tem que destacar aqui o seguinte, pela importância do Glauber Braga nesse cenário que a gente está conversando aqui na Câmara dos Deputados, o suporte do campo progressista a ele deveria ser total, maciço, né? E você não vê isso. Partidos de esquerda mesmo, né? A sensação que eu tenho pela falta de presença nesse momento, entendendo o cenário de campanha eleitoral e tudo mais, mas é aquela coisa, se vai ter uma sessão no Conselho de Ética e ela é tão importante, ela é tão decisiva, né? Você para o que você está fazendo, vai lá, depois você volta e toca a campanha. A impressão que me dá é que ele está solto, sabe? Tipo assim, soltaram a mão. Eu não diria que ele está isolado, né? Mas ele está ali meio à deriva, sabe? Quando ele deveria, neste momento agora, ele deveria ter uma retaguarda muito forte. Ele pode até perder, porque lá no plenário, lá na frente, porque a gente sabe que o campo progressista é absolutamente minoritário na Câmara dos Deputados, né? Mas uma coisa é perder sozinho, sem apoio. Outra coisa é perder com dignidade e com uma demonstração de apoio muito forte do campo progressista. Eu não vi isso no Conselho de Ética, não tenho visto isso até o momento. E acho que a omissão no caso do Glauber, se confirmada, né, nos próximos passos, daqui para frente, e até esse processo chegar no plenário, ela é tão grave quanto o ataque que essas forças reacionárias estão fazendo ao mandato do Glauber Braga neste momento. Não há outra atitude possível no caso do Glauber Braga, a não ser dar um apoio firme, claro, sem nenhum mas, contudo, porém, todavia. Só há uma posição digna neste caso, que é o apoio maciço ao Glauber Braga do campo progressista. Agora, só para encerrar esse aspecto, o que a gente vê também, Gabi, hoje em dia no Congresso, em função desse verdadeiro esquema de compra de consciências, que é o esquema das emendas parlamentares, né? Mesmo parlamentares do campo progressista se acomodaram a esta situação, tiram partido desta situação, também se beneficiam de alguma forma desta situação, né? E preferem, como eu disse, talvez a omissão, que, como eu disse também, é tão grave contra quem acusa Glauber Braga. Eu concordo inteiramente com você, Cris. Importantíssimo você
dizer isso, porque não é... Claro, tem muitas... no momento que aconteceu ali o caso de ele ter expulsado esse arruaceiro, né, essa pessoa que foi fazer ali bagunça dentro do Congresso Nacional, muita gente disse, olha, é muito difícil, porque o modus operandi do MBL é esse, a intenção é essa, então contemporizou, algumas pessoas disseram, não, é inadmissível a agressão, e ninguém aqui está dizendo que a agressão é correta, mas aqui a questão é o quanto existe uma disparidade absurda, o quanto esse caso andou assim numa velocidade que é inacreditável perante outros casos que são muito mais graves e que deveriam estar em julgamento, ou muitas vezes até estão, mas num ritmo muito mais lento. E então isso tudo está acontecendo agora, não é por acaso, está acontecendo num momento de eleição também para o sucessor do Arthur Lira, não é uma coincidência que tudo isso esteja acontecendo agora, então é importantíssimo o apoio irrestrito dos colegas progressistas, dos parlamentares de esquerda ao Glauber Braga perante a tudo que ele está passando e que continua, como você disse, fazendo todas essas denúncias, não se acovardou mesmo diante de toda essa situação que ele está vivendo, que é um processo de perseguição política muito claro das forças hegemônicas do Centrão ali dentro do Congresso. Cris, sendo bem direta, a gente está se encaminhando para o final, mas sendo bem direta, você acha que é possível reverter a situação do Glauber ou que, de fato, ele vai ter o mandato cassado? Acho muito difícil ele escapar, sabe? Eu acho que ele só conseguiria escapar se houvesse uma mobilização imensa, intensa, seja via rede social, seja presencial, de pessoas ali no Congresso, né, seja com abaixo assinado, mas teria que ser uma coisa muito, muito gigante. Eu, infelizmente, não vejo essa mobilização, embora eu, particularmente, continue mobilizada, né, com meus poucos recursos, eu faço o meu papel. Mas acho muito difícil, por tudo isso que a gente viu agora, que a gente conversou agora aqui no programa. E é muito ruim, sabe, Gabi, se isso realmente se confirmar, porque a perda do mandato do Glauber, né, o sucesso dessa operação de ataque do Arthur Lira contra o mandato do Glauber Braga e contra os seus eleitores, seria a vitória do fisiologismo na política, a vitória da política feita na base da chantagem, da brutalidade, né, os métodos os mais escusos que a gente vê hoje na política. Para mim, tem esse alcance, essa dimensão e esse sentido, né? O mandato do Glauber que está sob ataque é o mandato de um deputado que defende trabalhadores, né, trabalhadores e trabalhadoras, um deputado que defende o povo brasileiro, as necessidades básicas do povo brasileiro, que luta por isso. Basta ver o histórico dele, as comissões onde ele sempre participou. Então, você julgar um parlamentar por um único momento ali de perda do equilíbrio emocional, né, envolvendo o caso da mãe dele que estava doente, é bom sempre lembrar. Não faz o menor sentido, como você também já mencionou aqui, tantos outros casos de enorme gravidade com os quais não é possível comparar o que aconteceu, né? Então, o que a gente está vendo é o ataque a um mandato popular, né, que eu espero, enfim, eu acho que né, o jogo só acaba quando termina, mas eu acho é um cenário, pelo que está desenhado até agora, um cenário bastante difícil. A gente sempre questiona aqui no ICL, Cris, até com você, a gente já falou muitas vezes sobre isso, sobre a inação do Conselho de Ética para julgar casos que precisam ser julgados. O Conselho de Ética é uma instância na Câmara completamente inoperante, adormecida. Exato. O Conselho de Ética só é acordado quando há um interesse muito grande, uma conveniência muito grande, aí ele é acionado. Fora isso, não existe.
Ele é uma instância que fica ali esperando para ser acionada de acordo com conveniências de forças majoritárias na Câmara dos Deputados. É muito difícil perder, eventualmente, mas aqui, levando em conta o que você falou sobre essa dificuldade, é um período eleitoral, um monte de parlamentar que não quer se comprometer com nada publicamente, então não vai fazer essa grande mobilização, provavelmente, que deveria ser feita para daí conseguir manter o Glauber dentro da Câmara dos Deputados, né, manter o mandato dele. Mas pensando aqui, tentando vislumbrar um copo meio cheio dessa história, existe uma mobilização grande, existe gente fazendo abaixo-assinado nas redes sociais. Eu tenho visto uma mobilização, até a audiência do ICL o tempo inteiro no chat comentando que o Glauber fica, que todo apoio ao Glauber. Eu tento pensar um pouco em talvez um afastamento temporário de uma política institucional, porém uma política que talvez possa ser fortalecida nos movimentos sociais, que ele sempre teve esse perfil. Dá para imaginar que ele voltaria mais forte, Cris? Não sei se dá para a gente fazer esse raciocínio aqui, mas tentando visualizar qual é o tamanho que o Glauber Braga ganha depois de tudo isso. Com certeza. Eu acho que se ele perder de fato o mandato agora, daqui a 2 anos tem eleições nacionais novamente, eu não tenho dúvida, ele volta para a Câmara e acho que volta fortalecido. Ele representa, de fato, uma parcela muito grande do eleitorado aqui no Rio. Ele, como eu disse, eu acho que ele está no 5º mandato e ele vem consistentemente aumentando a votação dele. Se você pegar desde a primeira até a última votação dele, ela vem aumentando. E acho que sim, ele voltaria. Inclusive, a partir daquele voto que a gente conversou aqui, do voto contra o impeachment da Dilma, né, ali ele ganhou uma estatura muito grande, né, e vem, como eu disse, aumentando consistentemente. Então, eu vejo que esse enfrentamento dele com Lira levaria a uma votação, eu acho que consagradora daqui a 2 anos, mesmo com o cenário que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, com a extrema-direita muito forte, mas, como eu disse, ele representa um segmento importante dos votos do campo progressista aqui no Rio, e tenho certeza que voltaria fortalecido daqui a 2 anos. Cris, quero muito te agradecer, é sempre bom conversar com você, eu adoro, e mesmo em tempos difíceis eu saio mais... Parece que é um respiro sempre conversar com você. Obrigada, querida. Obrigada, Gabi, foi um prazer. Um beijo, até mais. Gente, lembrando aqui no Em Detalhes, essa semana a gente está falando de uma estreia muito importante aqui para o ICL, que é a nossa série documental das Bets, que é justamente a Bets Apostas Online. Vai ser nessa quinta-feira, dia 19, 8 horas da noite, que vai trazer à tona sobre todos esse modus operandi das bets, o que está por trás de esquemas de corrupção, manipulações de resultados e casos que precisam ser expostos. A gente entrevistou muita gente boa, Juca Kfouri, Mili Lacombe, Roberta Garcia também está nessa, nosso Eduardo Moreira, Ronaldo Couto, então vale muito a pena você acompanhar, você pode se inscrever e apoiar o Em Detalhes, quando você se inscreve pelo nosso canal, Em Detalhes ICL.com.br, às 20 horas, 8 horas da noite, no dia 19, que é uma quinta-feira, você acompanha online de forma gratuita, mas tem que fazer a inscrição. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Estamos no ar sempre às 10h30 da manhã, agora você fica com o Mercado Investimentos e depois tem Rolê ICL. Lembrando, nas plataformas de áudio você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia. Até amanhã. Se liga no que eu vou falar para vocês e tenta entender como isso é chocante e um perigo que a gente nunca viu acontecer desse tamanho aqui no nosso país. Só no ano passado, os brasileiros mais pobres gastaram com apostas mais do que eles gastam com itens de alimentação essenciais, como, por exemplo, arroz. Isso mesmo. O brasileiro gastou mais com apostas do que o país inteiro gastou comprando itens de necessidade fundamental ao longo do ano passado. Isso porque uma doença chamada bets
tomou conta do país de uma forma como nenhum outro país do mundo viu até hoje. Só que ninguém pode falar disso, porque os principais canais de televisão, os principais jornais, os principais influenciadores, eles são literalmente comprados por essas bets, com patrocínios milionários que fazem que eles convidem as pessoas em vez de alertar dos riscos desse problema. O ICL mais uma vez resolveu enfrentar o que ninguém enfrenta. E no dia 19 de setembro, às 8 horas da noite, a gente vai lançar o documentário Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. E quer convidar vocês para participar desse lançamento. E aí, no dia 19 de setembro, a gente vai estar junto, mostrando o que ninguém mostra.